A minha sombra sou eu. Ela não me segue. Eu estou na minha sombra e não vou em mim. Sombra de mim que recebo a luz, sombra atrelada ao que eu nasci. Distância imutável de minha sombra a mim. Toco-me e não me atinjo. Só sei do que seria se de minha sombra chegasse a mim. Passa-se tudo em seguir-me. Finjo que sou eu que vou e não que me persigo. Faço por confundir a minha sombra comigo. Estou sempre às portas da vida. Sempre lá, sempre, às portas de mim. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Psicolóquios com Joana de Ângeles. Hoje com o tema Ao Encontro da Sombra. Mas o que é sombra para a psicologia analítica? A sombra é o arquétipo que engloba todos os aspectos de nossa personalidade que nós recusamos a reconhecer. Normalmente, escondemos e afastamos de nossa consciência e também das outras pessoas tudo o que consideramos negativo em nós. Sentimentos e ideias cruéis, ânsia de poder, impulsos violentos e ações moralmente reprováveis. Ou então, tudo o que consideramos negativo e inadequado. Nossas fraquezas, ciúmes, raiva, impotência, solidão e medo, dentre outros. A sombra é o que perturba nosso desejo de tornarmos-nos mais conscientes. Ela não é totalmente maligna, embora assim nós e a sociedade a consideremos. Nela se encontra o que há de melhor e pior no ser. Sombra representa aquilo que consideramos inferior em nossa personalidade e também aquilo que negligenciamos e nunca desenvolvemos em nós mesmos. Sombra é uma parte que não aceito, recrimino, julgo, condeno e escondo de todos. Embora não possamos fitá-la diretamente, a sombra surge na vida diária. Por exemplo, nós a encontramos em tiradas humorísticas, tais como piadas sujas ou brincadeiras tolas, que expressam nossas emoções ocultas, inferiores e temidas. Analisando de perto aquilo que achamos engraçado, como alguém escorregando numa casca de banana, ou se referindo a uma parte proibida do corpo, descobrimos que nossa sombra está ativa. Jung, no livro Alion, nos fala que a sombra não consiste apenas de tendências moralmente repreensíveis, mas também demonstra várias boas qualidades, como instintos normais, reações apropriadas, insights realistas, impulsos criativos, etc. A sombra é mal interpretada, pois a temos como entendimento algo assustador e como oposição à luz. A proposta de Joana de Ângeles é que devemos compreendê-la, a partir daí, crescer com ela. É o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. A sombra é o que perturba nosso desejo de tornarmos-nos mais conscientes. Ela não é totalmente maligna, como eu disse, embora assim nós e a sociedade, reiteramos, a consideramos. A sombra
não é apenas uma força negativa na psique, ela é um depósito de considerável energia instintiva, espontaneidade e vitalidade, e é a fonte principal de nossa criatividade. Nela, portanto, se encontra o que há de pior e de melhor no ser. Enfim, sombra são aqueles conteúdos que são incompatíveis com a identidade do ego. Hoje em dia, entendemos por sombra aquela parte da psique inconsciente que está mais próxima da consciência, mesmo que não seja completamente aceita por ela. Por ser contrária à atitude consciente que escolhemos, não permitimos que a sombra encontre expressão na nossa vida. Assim, ela se organiza em uma personalidade relativamente autônoma no inconsciente, onde fica protegida e oculta. E tentamos esconder de nós mesmos e dos outros todas as nossas tendências que consideramos inaceitáveis, mas também algumas características construtivas e criativas que fazem parte da nossa sombra. Jung afirmava que para sermos inteiros, precisamos nos esforçar continuamente para conhecer a nossa sombra. Infelizmente, é mais fácil projetarmos a nossa escuridão nos outros. Ou seja, enxergamos nas outras pessoas o que há de mal que tem em nós. Edward Whitmund, no livro Ao Encontro da Sombra, diz que o termo sombra refere-se àquela parte da personalidade que foi reprimida em benefício do ego ideal. Uma vez que todas as coisas inconscientes são projetadas, encontramos a sombra na projeção, na nossa visão do outro. Quando ocorre uma projeção de sombra, não somos capazes de diferenciar entre a realidade da outra pessoa e nossos próprios complexos. Não conseguimos distinguir entre fato e fantasia. Não conseguimos ver onde começamos e onde o outro termina. Não conseguimos ver o outro, nem a nós mesmos. Segundo Jung, todo homem tem uma sombra, e quanto menos ela se incorporar à sua vida consciente, mais escura e densa ela será. De todo modo, ela forma uma trava inconsciente que frustra nossas melhores intenções. Iris Sinotti, no livro Em Busca da Iluminação Interior, diz que quanto mais evitarmos entrar em contato com a sombra, menor será a liberdade para atuar na vida. E isso significa que limitamos o nosso mundo por medo de confrontar a escuridão. Na verdade, o ego não quer enfrentar o que o self, o espírito eterno que sou, impõe ou censura. Assim agindo, seremos pessoas apegadas a preceitos arcaicos, ultrapassados, viveremos de muletas psicológicas, nos encostaremos nas pessoas para que resolvam nossos problemas. Não saímos do mesmismo. Muitas vezes, o que falta da nossa parte é uma abertura nossa para um diálogo verdadeiro e honesto conosco mesmo. O maior perigo com relação à sombra é quando achamos que não temos sombra. O perigo está em acharmos que estamos iluminados. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Iluminação Interior, capítulo 1, nos fala que o enfrentamento do self com a sombra deve ser, inicialmente, o da sua identificação, para depois proceder ao processo de diluição do seu impositivo. Cedo ou tarde, a pessoa cai em si. As máscaras já não satisfazem mais. A pessoa é tomada por uma lassidão nos momentos a sós.
A ilusão não mais satisfaz. Sente que falta algo. Muitos descambam para o vazio existencial, por falta de coragem de se confrontar com a sua sombra. Na luta do eu contra eu mesmo. A mentora nos fala no livro Psicologia da Gratidão que cabe a todos os indivíduos o dever de diluir a treva que se lhe encontra íncita, com naturalidade igual à que defronta a luz. Considerar a dor e a frustração como fenômenos normais que podem corresponder ao bem-estar e à sabedoria. Logo, sejam convertidos pela racionalização e pelo trabalho psicológico. Muitas pessoas, ao invés de compreenderem a sombra como condição de processo de crescimento, experimentam uma certa forma de vergonha, de constrangimento e procuram disfarçá-la. Tal comportamento dá lugar a uma sociedade hipócrita, artificial, incapaz de procedimentos maduros e significativos que a todos beneficiem. A sombra é, de fato, o meu oposto. Dependendo da educação que recebo, qualidades minhas, reconhecidas por outros como qualidades, podem ser vistas naquele meio como algo negativo, inaceitável. Isso, assim, vai ser reprimido, vai ser recusado por mim e vai compor a minha sombra. Aquilo que recusamos reconhecer em nós. No trabalho com a sombra, precisamos aceitar aquilo que recusamos em nós. Existem, em nossa sombra, tendências incompatíveis com a sociedade e que recolocamos no inconsciente. Quanto mais a sombra fica no inconsciente, mais se torna densa. Torna-se necessária a coragem para o autoenfrentamento, saindo da obscuridade na direção da claridade existencial. A mentora, no livro Psicologia da Gratidão, fala que a batalha travada com a sombra, portanto, é contínua e se faz presente em todos os instantes da existência. Quando se ama, se respeita e se atende aos compromissos, a sombra perde, mas quando se reage, mantendo-se ressentimento, ódio, ciúme, sentimentos de amargura e de cólera, assim como outros do mesmo gênero, a sombra triunfa. Quando se é reconhecido a vida, se agradece e se trabalha pelo progresso, a sombra é vencida. No entanto, quando se é desagradecido, soberbo, arrogante, orgulhoso, triunfa a sombra. Vale dizer que nem tudo que está na sombra é de fato negativo. Por isso, é necessária uma revisão de crenças e conceitos. Assim, o amor que edifica é vitória sobre a sombra, enquanto o tormento afetivo que trai é glória da sombra. A benfeitora diz em Jesus e Atualidade que não temas enfrentar as tuas sombras, esses inimigos que vigem em ti mesmo. Fortalece o ânimo e concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Deixa que a tua emoção o alcance. Não tenhas medo destes adversários com os quais convives sem saber. Assim, devemos ter vontade ativa, coragem, perseverança, mas também humildade para iniciar esse encontro com a nossa sombra. Lembramos ainda que iluminação interior é consequência da aceitação, confronto e diluição de nossa sombra. Desse modo, a forma de diluir a sombra densa, é mudando de atitude, no aprimoramento dos sentimentos, cultivo das emoções positivas e entendimento daquelas negativas. Não nos abandonemos.
Encerramos aqui mais um programa Psicolóquios com Joana de Ângeles. Se inscrevam em nosso canal, deem um like em nossas programações, façam seus comentários. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.